Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente tá vivendo agora esse período de quarentena, né? Então tá todo mundo em casa, eu tô aqui em casa também. E tava pensando um pouco de como manter esse contato com vocês, sendo que também seria um período que eu estaria dando aula, pensando fotografia. E pra mim tem sido um momento muito introspectivo, assim, de pensar a forma como eu trabalho, o que eu trabalho na fotografia, que é muito a partir da expressão. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos meus processos criativos, de alguns trabalhos, para a gente poder trocar um pouco e vocês também me falarem o que vocês andam fazendo, andam pensando, para a gente seguir nessa troca. Então eu vou falar hoje sobre um trabalho que se chama Só Tão Tão Só. Vou mostrar aqui. Não sei se vai focar, mas é esse quadro aqui. Ele foi o meu primeiro autorretrato, o primeiro autorretrato que eu fiz lá em 2015. Eu fiz depois de um curso, na verdade. Eu fiz um curso de fotografia com a Dani Bittencourt e esse seria o trabalho de conclusão. Então, falando um pouco desse trabalho de 2015, Só Tão Tão Só, ele foi pensado a partir de um livro que eu estava lendo. Isso é algo que acontece bastante, assim, porque primeiro eu consumia muita fotografia, muita imagem para ter as minhas inspirações. Só que eu acho que isso fica muito limitado, assim, porque daí a gente se baseia na linguagem de uma outra pessoa e acaba se frustrando um pouco de não conseguir colocar as nossas impressões naquele trabalho. Então eu estava lendo um livro que se chama As Parceiras, da Lia Luft, e esse livro, ele fala de uma família de mulheres desgraçadas, assim, é um livro muito forte, ele é curtinho, mas é muito intenso. Fala da vida de algumas mulheres e duas em específico me chamaram a atenção. Uma é a Annelise, que é a narradora dessa história, que ela tinha um lugar que ela para onde ela se refugiava, assim, que era o chalé da família. E tinha também a matriarca dessa família de mulheres que se refugiava no seu sótão, onde lá, então era esse espaço cercado de lembranças, de muitas memórias e ao mesmo tempo esse espaço de paz, digamos assim, para ela. E aí com essa história toda, eu me lembrei da minha mãe, que a minha mãe, ela desde que eu sou criança, assim, ela falava que ela tinha os seus momentos de se colocar dentro de uma concha. Claro que é uma ideia, uma ilusão, assim, né? Mas que a concha para minha mãe eram os momentos que ela ia pensar, ia refletir um pouco sem aquela bagunça da casa, dos filhos e tal, que ela se deitava na cama e se cobria completamente de cobertas e ali a gente sabia que esse espaço não poderia ser invadido, né? Era o que ela construía ali, que eu entendo como o sótão dela. Então também criando esse sótão imaginário, digamos assim. E aí fiquei pensando também, lá em 2015, hoje já mudou bastante isso, em 2015 o que era o meu sótão, assim, qual que era o lugar que eu ia para me refugiar, e aí eu me dei conta que eram os museus, era um espaço que eu ia para me perceber, assim, para estar naquele ambiente olhando trabalhos de outras pessoas, mas muito pensando nas minhas questões também. Hoje mudou um pouco porque eu tinha um museu muito específico de Porto Alegre, antes como esse sótão, que hoje já não é mais. Eu acho que isso também é muito bacana de construir esses trabalhos e trazer para a materialidade, né? Porque daí a gente, olhando hoje em 2020 para um trabalho de 2015, eu repenso muitas coisas sobre mim também. E outra coisa que eu gosto de falar desse autorretrato, primeiro que é um autorretrato, né? Então eu posicionei tripé, fui lá e me coloquei diante da imagem, o que como fotógrafa eu achava um grande desafio, assim, porque normalmente a gente tá atrás da lente, não diante delas, né? Outra coisa era pensando muito a partir dos meus sentimentos, né? Como eu me sentia no meu sótão imaginário. Pensei também em como construir esse sótão na imagem, então eu estava numa locação que já proporcionava assim um pouco disso, mas eu levei elementos pessoais meus para lá, uma boneca, um livro, para colocar elementos que eu me relaciono na realidade, né? E aí também, depois eu trouxe para a materialidade colocando, ao invés de uma moldura tradicional,
Peguei uma madeira que estava no lixo, inclusive até tem que passar um produto aqui pra cupim já, porque ela já tá bem detonadinha. E eu acho que isso é legal também da gente pensar em outro momento para conversar do quanto a materialidade, a conservação se faz relevante assim na hora que tu tá produzindo um trabalho. Então ficou assim, né? Ficou com esse corte mais rústico, digamos assim, da madeira que foi pega no lixo, mas que também me traz um pouco dessa questão da própria madeira do sótão, porque eu imaginava um sótão de madeira, um lugar mais rústico mesmo, então para dialogar com toda essa minha intenção. Então por hoje é isso, espero que vocês gostem e vamos trocando ao longo das próximas semanas. Tchau, tchau!